Olá, queridos, eu sou Letícia Biguete Savenhago e esse é o podcast Pode Contar com Letícia. Aqui os convidados poderão contar comigo e contar pra gente histórias inspiradoras. E hoje a minha convidada inaugural é Carmen Pérez, essa mulher extraordinária. É produtora rural e liderança brasileira para as práticas de bem-estar em bovinos de corte. Desde a infância teve uma ligação muito forte com os animais, especialmente os cavalos. Protagonista do documentário premiado Quando Ouvi a Voz da Terra, lançado em 2021, que tem nova edição em 2022, formato de série, com 4 episódios. Editora do livro Bem-Estar Animal no Brasil e na Alemanha, Sensibilidade e Responsabilidade. Tem a fazenda Orvalho das Flores, no centro-oeste brasileiro, onde desenvolve pesquisas na área de bem-estar animal. Foi comentarista da CNN durante o ano de 2022. Hoje é articulista da Forbes BR e também foi presidente do NFA, Núcleo Feminino de Agronegócios. Olha, que mulher maravilhosa e inspiradora que eu tenho aqui hoje. Carmen, muito obrigada pela sua presença, por aceitar ser a primeira convidada aqui do Pode Contar. Eu estou muito feliz com o convite e por inaugurar esse programa maravilhoso. Gente, eu quero começar contando como que eu conheci a Carmen. Eu fui procurar a Carmen, você sabe. A nossa primeira conversa no Instagram, porque foi pelo Instagram que a gente se conheceu e demoramos muito para nos encontrarmos pessoalmente, né? Verdade. Mas já tinha ocorrido um encontro aí de almas pela internet, né, Carmen? Com certeza. E eu achei a nossa primeira conversa, eu queria ler para o pessoal entender como a gente se conheceu. Fui buscar aqui no direct do Insta. E vi que foi em julho de 2022, então faz um ano. Não acredito. Olha, parece que já tem uns 3, 4. 1000 anos. 1000 anos, né, Carmen? Quando a gente se conecta, né, parece que flui, né? Com certeza. E aí, no dia 6 de julho veio uma mensagem tua pra mim assim: Oi, Letícia, tudo bem? Eu, marido, que devia ser meu marido, mas eu adoro um ato falho, né? Eu, marido, tá ótimo. Arrasou, porque tem um eu aí que é você também. Já me falou muito de você. Ele adorava seu pai. E aí, eu falei, gente, e eu já tinha visto, né? O seu trabalho pelo Instagram, eu já curtia algumas coisas. E aí eu falei, nossa, que legal, vou responder para ela. Porque, gente, o marido da Carmen, o Fred, foi muito amigo do meu pai. Verdade, ele adorava seu pai. E a Carmen me mandou essa mensagem, eu fiquei super feliz. E aí eu respondi, oi Carmen, tudo bem, graças a Deus. E espero que com você também. Que bom que o Fred nutre um carinho pelo meu pai, ele também adorava ele. Aí eu já fui falar de você, falei, mas Carmen, estou encantada com o seu trabalho, sabia? Menina, eu vi o documentário Quando Ouvi a Voz da Terra e já fiz uns 8 amigos assistirem. Isso é verdade, Carmen, eu falei. Olha que pra bom. Um monte de gente. E muitas pessoas assistiram e falaram que legal. E aí eu coloquei, parabéns, desejo que Deus continue te abençoando nessa missão linda e inspiradora de fazer a diferença no campo e deixar nesse mundo um legado de responsabilidade, respeito e amor aos animais e à natureza. Conte com minhas boas energias para você. Eu falei, e conte aqui pra gente. Aí eu que fiquei feliz em receber essa mensagem maravilhosa. Que bom, né, Carmen? Muito e aí a gente começou a se falar, né? Eu te convidei para comer um bolo que a gente nunca comeu. Nunca comemos o bolo, mas calma que acontecerá. Outras coisas tudo na hora certa, né, Carmen? Sim. E queria compartilhar com vocês essa história super inspiradora, que é a história da Carmen, que estudou em São Paulo e, de repente, se viu à frente de uma fazenda imensa de gado. Foi para o Mato Grosso com 22 anos, né, Carmen? Foi, com 22 anos. E começou. Então, eu quero que você me conta como foi isso. Na verdade, eu sempre frequentei essa fazenda. Frequentei na minha infância onde eu me sentia... É onde eu me relacionava com as pessoas, com os animais, com a natureza.
Mas é muito diferente quando a gente passa férias e depois a gente assume quando negócio. Então, quando eu assumi, na verdade, eu fui com o tio e eu pensei, eu preciso me tornar indispensável para ele, eu preciso me tornar indispensável para ele. E todos os dias eu fazia isso. Eu acordava às 4 horas da manhã, eu já estava com a minha trança, com a minha calça jeans, com o meu chapéu. E tudo que ele falava, eu falava, eu tô pronta, eu vou, eu tô pronta, eu vou. Até que, depois de um ano contratando gerente, dispensando gerente, ele virou e falou assim, você vai ser a gerente dessa fazenda. E minha mãe em São Paulo falando, de jeito nenhum, ela é muito nova, ela ainda não está preparada para isso. E ele falava, E não. você tinha 22 anos. Eu tinha 22, mas eu sempre tive um amor muito grande por aquele lugar. E eu falo que quando eu passava a ponte, que tinha o Rio Correntes, eu sentia que eu estava em casa. Porque apesar de eu ter nascido e sido criada em São Paulo a vida inteira, na capital, eu nunca me senti pertencente a São Paulo. Eu vinha muito para cá, na Bela Vista, onde era a usina do meu avô, da Em família, Pontal. em Pontal. E toda vez que eu saía, né, no final de semana, férias, eu cortava um pedaço da crina do cavalo, levava comigo e saía chorando, chorando, porque eu não me via em São Paulo. Eu não me via naquela vida urbana. Eu sempre me identifiquei muito no meio da natureza, no meio dos animais. E aí você começou a gerenciar a fazenda com 22 anos. E foi desafiador? Foi muito desafiador, porque eu não sabia absolutamente nada do negócio. Eu não sabia sobre gestão, eu não sabia sobre vaca, eu não sabia sobre boi. Mas eu tinha muita vontade. Algo que eu sempre tive muito era muita vontade de aprender, muita vontade em acordar cedo, entender. Então eu saía com os vaqueiros todos os dias a cavalo. Eu entrava em todos os pastos. Eu levava um caderninho, eu perguntava, aqui tem o quê? Ah, é vaca parida, carimbo, 10, tem quantas? Anotava tudo. A gente chamou também consultores para que a gente entendesse do negócio como uma grande radiografia da gestão mesmo. Então, eu fui a fundo com as pessoas, eu fui a fundo com os consultores, para ter uma radiografia mesmo do negócio. Só que eu não senti ser tão desafiador, porque eu acho que eu estava tão mergulhada nesse processo de aprendizado, que é um processo para sempre, né? Um processo eterno, mas eu estava tão mergulhada nisso, eu queria tanto pertencer àquele universo, que eu fazia de tudo um pouco. Eu dirigia caminhão, eu pegava trator, eu fazia de tudo um pouquinho. Gente, Carmen, vendo você, né? Eu acho que muita gente deve falar, não acredito que você fazia isso, né? Pois é. E eu adoro o operacional, eu adoro... É a parte que eu mais gosto. É claro que eu fico no escritório, eu vejo planilha, a gente faz planejamento, ano safra, mas a parte que eu mais gosto é montar no meu cavalo, montar na minha égua, ir para a maternidade, pegar bezerro, curar bezerro, adoro conter o bezerro, mostrar para os vaqueiros o jeito que contém, que daí todo mundo olha feio, depois eles acostumam com as minhas... E você sempre comenta que uma coisa que te incomodava muito era o manejo dos animais, né? A maneira que as pessoas achavam ser normal e que para você incomodava, né? E você começou a buscar novos caminhos para isso, né? Como que isso se deu? Na verdade, quando eu ia de férias, eu frequentava a maternidade, mas eu nunca me conectei com isso. Quando você assume o negócio, e eu saía todos os dias, ainda saio a cavalo, que eu acho que a melhor forma de ver a fazenda é a cavalo, eu frequentava a maternidade de vaca parida todos os dias. E eu via aquela interação dos vaqueiros com os bezerros e com as vacas. Então eram 2 vaqueiros montados, cada um com pau. 2 vaqueiros montados, cada um com laço, e no chão cada um com pau. E cada bezerro que era laçado para curar o umbigo, a vaca vinha com toda a velocidade de defesa materna em cima do vaqueiro. E era uma paulada na cabeça da vaca. Então, essa cena se repetia todas as vezes. A cada cura de bezerro, essa cena se repetia. Nasciam 6 mil bezerros por ano, para você ter uma ideia. 6 mil vezes isso acontecia. Isso acontecia. E eu fui entender que aquilo não era um acidente, aquilo era um método. Que era normal. Que era normal, porque era eles. tradição, era cultura. E eu pensei, eu falo que foi naquele momento que eu fiz uma das minhas
mais importantes escolhas de vida. Porque ou eu desistia e voltava para São Paulo, sei lá o que eu ia fazer, ou eu continuava, mas as coisas não podiam ser daquela forma. Então, eu comecei atrás de todas as informações de pesquisa, de pesquisadores, comecei a visitar muitas fazendas para conhecer outros tipos de manejo. E foi muito desafiador, porque não tinham outras fazendas com outros tipos de manejo. O manejo era todo igual. Foi aí que eu ouvi falar do professor Matheus Paranhos, que é o maior pesquisador que a gente tem no Brasil. Ele é de Jabuticabal, do Grupo Ético. E comecei a ler tudo sobre ele, a ler tudo sobre a Temple Grandin, que você foi visitar que eu fui recentemente, visitar, nossa, né? Que eu fico muito emocionada quando eu tô com ela. É uma pesquisadora dos Estados Unidos, né, de bem-estar animal. Foi uma das grandes pesquisadoras, uma das primeiras. Imagina uma mulher na década de 70, no Texas, com autismo, falar sobre bem-estar animal, sobre comportamento animal. Eu comecei a ler sobre isso. E isso foi amadurecendo dentro de mim. E aí eu chamei o professor Matheus para dar um curso na fazenda. E eu falei para todo mundo, eu chamei tratorista, salgador, vaqueiro. Eu falei, olha, agora tudo vai ser diferente. Dessa forma como a gente está trabalhando, a gente não vai trabalhar mais. Não aqui. E ele foi. E foram 5 dias de curso. Mas na minha cabeça era assim, 5 dias de curso vai mudar tudo, vai ser tudo diferente. E na vida não existe essa mágica, tudo exige muito esforço, né? É uma mudança. Existe a resistência, existe né, a resistência, da mudança. É uma mudança de cultura, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança muito grande de todo um setor que está acostumado a trabalhar daquela forma, por falta de conhecimento, por falta de acesso à informação. Não hoje, né? Eu digo na época, porque hoje a informação ela está aí aberta, disponível. Mas hoje também há as resistências da Sim. mudança de cultura e de comportamento em muitos aspectos, né, da nossa vida, né, Carmen? Com certeza, com certeza. Isso, assim, que legal que você tem isso como uma essência sua, né? Porque você falou da Temple Grandin, é assim que fala? Temple Grandin, é. Que ela na década de 70, imagina uma mulher, imagina você também, Sim. no Mato Grosso. No Mato Grosso. Uma menina, né, chegando lá e falando, olha, agora vai ser diferente, pessoal. É até, assim, redundante falar que teve resistência, porque deve ter tido muita. E você conseguiu. O que você acha que te ajudou para conseguir? Eu acho que tiveram muitas coisas. Primeiro que eu estava determinada. Porque para mim era uma questão que se eu não conseguisse mudar o manejo, eu teria que sair da fazenda, não ia mais trabalhar com pecuária. Eu amo pecuária. Eu adoro o que eu faço, eu adoro essa atividade. Essa persistência que eu tenho até hoje, porque a nossa cultura, de forma geral, ela vem muito forte daquilo que foi feito a vida toda. Então, se a gente para, a gente retrocede. Então eu continuo levando, tanto é que os vaqueiros que a gente contrata, eles já ouviram falar, mas ainda trabalham da forma antiga. O meu grande objetivo é chegar num momento que a gente vai contratar um vaqueiro e que o vaqueiro fala, não, eu já sei como é que vai trabalhar, é assim que trabalha, com esse respeito, porque é uma energia enorme. Então agora acabou de entrar um vaqueiro novo na fazenda. Eu peguei o cachorro, mostrei como é que contém, para mostrar, fazer como se ele fosse um bezerro, né? Como é que contém, o porquê que a gente faz essas ações, que tudo tem pesquisa, de uma maneira muito simples, né? Mas eu explico. Gente, deve ser uma escola maravilhosa para eles, é uma escola. Né? Uma super oportunidade, né, E Carmen? eu falo que para eles é um orgulho, porque tem aquela coisa do homem, do macho, de chegar no curral, de gritar para ver qual que a vaca vem investir. Eu falei, daí vocês estão colocando a vida de vocês em risco. E esses animais são a nossa fonte de renda, então a gente tem que ter respeito por eles, que são a nossa fonte de renda. E como que a gente vai fazer isso? Carmen, e muitas pessoas justificam, né, a resistência delas a partir da questão financeira. É mais caro? Não é. Eu falo que o bem-estar animal, ele depende única e exclusivamente de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você tem 2 currais, um curral velho, antigo, caindo aos pedaços. E você tem uma equipe boa trabalhando nele. O manejo tá ok. Você tem um curral que eles chamam de curral anti-estresse, que nem existe, mas tá bom, um curral novo, novinho, e você não tem uma equipe boa. O manejo não vai ser bom.
A estrutura não faz o manejo ser bom. O que faz o manejo ser bom são as pessoas. Então, essa parte estrutural, é claro que se tiver uma estrutura boa, melhora. Mas o mais importante são as pessoas que estão lidando com esses animais. Isso é fundamental. Então, o maior trabalho é essa conscientização, é esse preparo. É o comportamento, é o comportamento. Né? Não é o físico, a estrutura, claro que ajuda, mas o comportamento vai definir, né? O resultado. Com certeza. E é interessante porque cada pessoa tem uma vivência, tem uma cultura, traz uma bagagem familiar, né, Letícia? Então, a gente tem que entender que é um processo. Que é um processo mesmo. Então, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando das relações, a gente está falando do respeito, não só com os animais, mas antes dos animais. Por isso que é uma super escola e uma super oportunidade, né? Para evoluir profissionalmente e pessoalmente também, porque para você ser, né, mais cuidadoso ou ter um manejo, né, com maior cuidado, bem-estar para o animal, você tem que fazer isso com você antes. Com certeza. Com certeza. Então, é uma oportunidade, né, para você melhorar para o outro ser humano. E para você. Sim, é maravilhoso isso, né? E Carmen, eu queria saber como que surgiu o documentário na sua vida quando ouvi A Voz da Terra. O documentário foi muito interessante. Gente, é lindo, viu? Podem assistir, vocês vão amar. Porque e agora virou série, né? Virou série o ano passado e agora a gente tá gravando um longa-metragem novamente que vai ser lançado em 2024, abril de 2024. Vou me organizar para ir. Esse você vai. Eu vou. Esse você vai. E ele nasceu dessa vontade de contar sobre o setor, porque no final o agronegócio, ele tem duas coisas. Eu mas considero... você acordou um dia e falou assim, gente, eu vou fazer um documentário para contar pelo setor. Eu comecei a assistir muitos filmes no Netflix sobre Cowspiracy, que fala sobre, né, como que é o sistema produtivo, com muitas críticas em relação à cadeia produtiva. E eu sentia que existiam duas comunicações. Uma comunicação dentro do agro, sempre levantando a bandeira do agro e dizendo que o agro era pop, que o agro era o máximo, que não conectava com as pessoas, porque sempre falava de números. E uma outra muito crítica. E eu senti a necessidade de mostrar as pessoas que estão no agro, as pessoas que estão no campo, essas pessoas que acordam, que se envolvem com a natureza, que se envolvem com os animais, que se envolvem com as plantações, com as culturas. E que fazem ser possível, né, aliar desenvolvimento com sustentabilidade, com bem-estar animal, né? Com certeza. E daí nasceu essa ideia de gravar esse documentário, de ser um longa-metragem. A gente teve a primeira reunião em 2019, veio a pandemia, a gente só conseguiu começar as gravações. Aí você teve a ideia. Aí o que você fez? Você ligou para uma produtora? Não, eu tive a ideia, eu tinha conhecido um diretor, que eu adorei ele. Liguei para minha assessora e falei assim, vamos marcar com ele? A gente marcou em São Paulo, uma reunião em dezembro. Foi até na agência de turismo do meu irmão, nós três. E a gente falou, como que vai ser? Vai ser Carmen viaja, Carmen isso, Carmen aquilo. Depois a gente chegou à conclusão que a gente ia fazer um filme. E tudo isso foram tantas conversas, indo e vindo. E a gente vai partir de como? Vamos fazer uma apresentação, um roteiro, porque a gente precisa captar recurso, que com certeza é a parte mais desafiadora. Sem dúvida. Eu já ia perguntar, Carmen, como que você viabilizou isso financeiramente? É um projeto que eu falo que é um projeto sem fins lucrativos, mas que os patrocinadores, eles que colocam esse projeto para rodar, porque sem eles a gente não conseguiria. É muito enxuto os nossos custos, porque no final sou eu, o Nando e a Flávia que fazemos tudo. Então, eu faço mais de 60 apresentações para patrocinadores, a gente que desenvolve toda essa parte de comunicação, a gente que entra em contato com assessoria de imprensa fora do agro, para fazer os fechamentos. Então, é tudo.
É tudo a gente que Barba, faz. cabelo e bigode, Bento. Exatamente. É isso aí, eu sei super do que você está falando. É né? exatamente isso. Mas a gente percebeu que era uma forma que funcionava. O primeiro ano a gente falava, como que eles vão acreditar? Porque a gente não tem nada para mostrar. Mas então, quando se tem uma boa ideia e um propósito bem claro, e um propósito que é em prol da coletividade, acontece. é verdade. É o que verdade. você falou do curral. O curral arrumadinho, maravilhoso, e o curral mais antigo, tal. Se ali dentro tem um propósito, que tem uma essência, que é para um bem, que vai além de você, que é para algo que vai trazer uma contribuição, e as pessoas abraçam aquilo juntas, acontece. É incrível. É incrível, e daí a gente já veio com a série. Depois da série eu falei, acho que eu vou dar um tempo para dar uma respirada. Eu falei, não posso perder a oportunidade. A gente tem que continuar agora, porque agora os patrocinadores estão aí, estão interessados. E aí veio a ideia da gente abordar 2 temas centrais com profundidade, que é a questão ambiental e o bem-estar animal, que são as duas, eu considero os 2 grandes temas dentro da cadeia produtiva, dentro e fora, porque nós somos muito questionados em relação a como a gente produz, qual que é a forma, quem produz, como produz, que forma produz, essas questões ambientais, essas questões sociais, a questão do animal, todas essas ONGs de proteção falam muito da cadeia produtiva. Então é mostrar um pouco, não mostrar que tudo é maravilhoso, porque todo setor tem os seus pontos de evolução, mas mostrar o que tem sido feito, o desenvolvimento dentro do setor nesse sentido, para essas 2 grandes causas. Conseguindo aliar, desenvolvimento com sustentabilidade. E aí nós convidamos grandes especialistas no tema. Então, na questão do bem-estar animal tem a Temple Grandin, que é uma pessoa conhecida mundialmente. Quem não assistiu o filme, assista, está na HBO, é maravilhoso o filme da vida dela. E o professor Matheus Paranhos, que é o maior pesquisador do Brasil e também é conhecido pelas pesquisas mundialmente. A professora Fernanda Massetelli, que é uma outra pesquisadora. Na parte ambiental tem o Caio Penido, que é o presidente do IMAC do Mato Grosso, e ele é uma liderança também dentro do agro. E o Aldo Rebelo, que é uma pessoa que foi o responsável pelo nosso Código Florestal. Eu falo que eu não conheço uma pessoa que conheça o Brasil tão a fundo como ele. A fundo em todos os sentidos. Por isso que é uma delícia assistir, porque tem informações, tem fontes, né, que vocês buscam de pesquisas, de órgãos sérios, né? Sim. E vocês aliam isso com a história das pessoas no campo. Então é muito gostoso de assistir, gente, o documentário. Podem assistir, vocês vão adorar. E a série também. Ah, vai ser... E Carmen, tem que você assistir. também, além, né, de adorar a natureza, os animais, você tem uma veia para comunicação, né? Você sabe, como que você sabia disso? Ou eu tô te contando Foi agora? Foi muito interessante, porque quando eu comecei a fazer esses trabalhos de bem-estar animal, eu pensei, eu preciso levar isso para fora da porteira. Não adianta eu treinar aqui a equipe e os vaqueiros e o resto do mundo não saber o que eu estou fazendo. E eu comecei a ler tudo sobre comunicação. Falei, eu preciso me comunicar, preciso falar para fora. E eu comecei a fazer palestras. E eu adorava. Primeira palestra legal, que eu né, fiz, Carmen? eu já amei. Eu falei, gente, eu nasci para fazer palestra. Aqui a gente quer trazer histórias inspiradoras, né? E no começo você falou, eu não sei nada, eu vou buscar. Aí agora você volta a falar isso, né? Muito da tua essência, né? Você tem um mecanismo de realização que realmente é muito eficaz. Então é legal a gente enfatizar isso aqui, né? Porque, de novo, você traz, olha, eu não sabia nada de comunicação e eu fui atrás, né? Não é aquela coisa que a gente fica assim, eu não sei nada, então eu não vou fazer. E tem a questão da coragem, da persistência, da busca. E hoje eu li uma frase que eu acho muito legal colocar aqui, que é assim, e se eu cair?
Aí no outro parágrafo tá assim: e se você voar? É verdade. Então tem que ir, Tem que ir. né? Porque as coisas acontecem e quando a gente sabe o que a gente quer, né? E quer realizar, a gente encontra caminhos, né, E Carmen? não é que a gente vai sem medo, a gente vai com medo. Você já tem um dom, claro, né? Mais uma vez eu volto a falar do curral. O curral é lindo, maravilhoso, sim, mas a gente precisa buscar para poder fazer um trabalho eficaz, né? Com certeza. E como era um desafio falar sobre bem-estar animal para dentro da cadeia produtiva, eu pensei, eu preciso ser muito boa na minha comunicação, porque eu vou falar para um monte de homem, porque hoje a gente vê muitas mulheres no setor. Mas na ocasião a gente não via, eu contava nos dedos quantas mulheres tinham num congresso. Eram 5, 6, e olhe lá. E hoje você acha que isso tem melhorado, essa Com questão? certeza, tem muita mulher presente. Hoje tem muitos grupos femininos. O próprio Núcleo Feminino do Agronegócio, que ele começou em 2010. Ele hoje é a primeira associação feminina do Brasil, mas ele foi uma inspiração para outros grupos serem criados. E as mulheres estão aí, tem tantas zootecnistas, veterinárias, agrônomas, executivas, que são super E que bom competentes. que você está ajudando a abrir caminhos, né? E bons caminhos. Bom, né, Letícia? Maravilhoso. E aqui, né, pra gente finalizar, porque já acabou o nosso tempo, você Não acredita acredito! nisso, Carmen? Tô chocada. Eu vou ter que fazer uma série. Nós vamos fazer uma série. Igual quando eu ouvi a Voz da Terra. Virou uma série. Uma série com Carmen, gente. Mas aqui, né, no nosso Pode Contar, você sempre pode contar comigo. Obrigada. Espero que eu já tenha contribuído de alguma maneira com os seus propósitos, que são lindos. Com certeza. E agora, eu quero que você também me conte algumas coisas rapidamente. Qual é a sua missão aqui, resumidamente, nesse mundo? Eu sou uma pessoa muito... eu sou muito emocional. E eu ando muito, eu caminho e eu busco muito essa questão do amor. Então, o amor ao próximo, o amor aos animais, eu sou muito sensível. E eu sempre penso como melhorar a vida dessas pessoas que estão em contato com os animais, melhorar a vida dos animais. Então, eu penso que seja essa a minha missão, é mostrar que a gente pode estar dentro de um setor produtivo, que os animais são abatidos para uma finalidade, mas a gente pode fazer isso de uma forma diferente. E que legal que você pôde contar com pessoas para te ajudar a cumprir essa missão. E hoje você se coloca à disposição para as pessoas e os animais contarem com você. Que bonito. Com certeza, Letícia. E eu contei e conto com muitas pessoas. O professor Matheus Paranhos, ele começou, mas ele está comigo até hoje. Eu mando mensagem para ele. Matheus, o que eu faço agora? E ele foi comigo para os Estados Unidos para a gente gravar junto com a Tempo. A Tempo adora ele. Então são grandes amizades que foram criadas através dos animais. Carmen, parabéns. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço E pelo pode convite. contar comigo. Muito obrigada, Letícia.